Seja bem-vinda e bem-vindo ao curso Esporte dela. Essa aula é referente ao módulo 4, Como trabalhar a igualdade de gênero na educação física escolar. Eu me chamo Liana Lima, sou professora de educação física e pesquisadora sobre gênero na educação física escolar. E os objetivos de aprendizagem desse módulo são: primeiro, compreender a temática do gênero na educação física escolar. 2. Conhecer estratégias que podemos implementar em nossa prática pedagógica para promover a igualdade de gênero nas aulas de educação física. 3. Identificar as barreiras e os desafios de gênero existentes na educação física escolar. E 4. Aprender algumas possibilidades pedagógicas para a promoção da igualdade de gênero na educação física escolar. Seguindo, vamos iniciar o primeiro tópico. No primeiro tópico, teceremos algumas considerações iniciais com relação à igualdade de gênero, partindo de uma perspectiva macro-social, indo para um campo específico da educação física escolar. Apesar de vivermos diversos avanços, ainda temos na nossa sociedade diversos fatores de preconceitos e desigualdades com relação ao gênero, que reverberam diversos contextos sociais. Um desses contextos é com relação à prática corporal, ou seja, é o contexto dos esportes, onde nos deparamos com desigualdades de gênero, que perpassam questões salariais diferentes entre atletas homens e mulheres, como também pode seguir exemplos de diferenciação de prêmios em competições esportivas, como podemos ver nessas imagens, campeonato de vôlei e de práticas corporais de aventura como o skate, diferenciação dessas premiações entre homens e mulheres. Seguindo, temos um outro exemplo também, com relação inclusive, a diferença de gênero na questão dos uniformes dos atletas homens e mulheres, como é possível ver nessa imagem de time de handebol de praia da Noruega. Bem evidente essa diferenciação, essa desigualdade de gênero, acontecendo inclusive na questão dos uniformes dos atletas. Pode passar para o próximo slide. Seguindo, nós temos, então, esse reforço dessas desigualdades, infelizmente, acontecendo também no ambiente educacional, na educação formal, ou seja, nas escolas, onde nós temos uma valorização e engajamento na continuação dos estudos, diante dos meninos, enquanto as meninas recebem um outro tratamento, não sendo apoiadas com relação a darem prosseguimento e sendo valorizadas da mesma forma que os meninos também no âmbito escolar. Inclusive, os saberes, os conhecimentos que são ofertados para as meninas e meninos acabam sendo diferentes também. Enquanto os meninos são mais estimulados, motivados a entrarem num conhecimento mais do campo político, científico, tecnológico, as engenharias, inclusive o esporte também, as meninas já são ofertadas outro tipo de conhecimento. Um conhecimento mais voltado à questão do cuidado, tanto na dimensão pessoal, esse cuidado do lar, da questão da maternidade, como cuidado na própria relação do ambiente profissional, buscando áreas que remetem mais a essa questão do cuidado. Pode seguir. Essa desigualdade de gênero, ela é percebida também no contexto da educação física escolar, sendo um espaço que acaba intensificando essas dicotomias entre meninos e meninas. Desde o momento da sua implementação, há muito tempo atrás, a educação física no contexto escolar acaba uniformizando corpos e desconsiderando essas questões culturais, reverberando papéis de gêneros e determinantes com a relação aos saberes corporais diferentes de meninas para meninos, diferenciando esses saberes. Infelizmente, são muitos mecanismos que acabam efetuando essa separação de gênero durante as aulas de educação física, tornando essa disciplina um espaço generificado e generificador.
Mas, em contrapartida, a gente vai seguindo no próximo slide, nós podemos superar essas desigualdades de gêneros existentes dentro do contexto da educação física escolar. E, para isso, a gente pode estar implementando algumas estratégias na nossa prática pedagógica para a promoção da igualdade de gênero no espaço das nossas aulas, né? Nesse momento, eu compartilho com vocês 3 estratégias que a gente pode estar implementando nas nossas aulas. A primeira estratégia é com relação à compreensão da educação física de forma ampliada, emancipada, renovada, transformadora. É compreender o corpo e o movimento corporal não apenas pelo aspecto físico, os aspectos físicos, mas compreendendo também as questões culturais, sociais, políticas, históricas, afetivas, entre outros, que fazem parte dessa construção dos corpos e dos movimentos corporais, né? Nesse sentido, né, compreendendo a educação física dessa forma emancipada, podemos, então, estar superando essas desigualdades de gênero que se constituem a partir de visões da educação física de corpo e do movimento ainda muito restrita a essa visão apenas fisiológica, ou seja, apenas por uma lógica física. Nesse sentido, ao renovar a nossa visão de educação física e buscar uma perspectiva emancipada da área, a gente consegue compreender todos esses elementos que vão estar constituindo esses corpos e os movimentos corporais. E para isso, né, eu coloquei até como orientação aqui nesse slide, a gente, né, se aproximar dessas leituras clássicos da área que trazem essa concepção de educação física emancipada, crítica, transformadora, que são algumas dessas obras de autores e autoras renomados na área e que nos possibilitam compreender o corpo e o movimento de forma emancipada. A segunda estratégia, no slide seguinte, que eu vou apresentar, diz respeito a gente superar o modelo que separa meninas de meninos nas aulas, né? Infelizmente, ainda alguns, né, professores e professoras, na hora de divisão, né, de organizar grupos das atividades, acabam, né, usando ainda desse mecanismo que é um mecanismo restrito, ingênuo e reducionista, né? Algo arcaico já para o momento atual, onde a gente busca superar essa divisão entre meninos e meninas, inclusive nas atividades, nas dinâmicas mais práticas da aula, né? Então, é importante que o professor e a professora respeite a possibilidade de cada um, independente de ser menino ou menina, né? E isso faz com que a gente tenha que pensar em estratégias de convivência entre meninos e meninas, e quando for preciso fazer a organização de grupos por conta de determinadas atividades nas nossas aulas, a gente precisa fazer um exercício de buscar outras estratégias, mas não é estratégia de separar meninas de meninos, né? Busca juntar os dois e buscar outras formas de separação, mas não usar essa configuração, esse modelo antigo reducionista, ok? A terceira estratégia, né, que está no próximo slide, ela diz respeito a implementar práticas, né, na nossa aula de educação física que sejam coeducativas. E a concepção coeducativa, ela vai muito além do processo de misturar, né, de conviver meninos e meninas juntos e juntas na mesma atividade, né? Isso é um fator muito importante, né? Já usar essa estratégia de misturar ambos, né, meninos e meninas nas atividades, já é algo muito legal, muito interessante de se fazer, mas não é algo suficiente para a gente estar estabelecendo uma concepção de educação que seja efetivamente coeducativa, né? E para isso, né, é preciso superar as desigualdades, né, a partir de, de ações que a gente vai implementando nas nossas aulas que vão combater as oposições de gênero, desconstruindo estereótipos, combatendo preconceitos e violências de gênero. E para implementar essa concepção
de educação, né, nessa perspectiva coeducativa, a gente tem que buscar também uma implementação de uma aula que seja problematizadora, né? E como exemplo, eu trouxe essa imagem com essa ideia de tema gerador para uma aula de educação física para a gente estar implementando com as nossas turmas, onde, como exemplo, a gente pode usar esse tema gerador. Futebol é esporte de meninas? Sim. E a partir dessa temática geradora, problematizar e estabelecer reflexões com os nossos alunos e alunas para compreender que as meninas também têm o direito de conviver, de terem experiências com o futebol, seja, né, a partir de uma convivência como telespectadora, como uma apaixonada por esse esporte, ou como uma praticante nos seus momentos de lazer e até como um atleta também, né, no âmbito do alto rendimento. Né? Então, a gente pode estar estabelecendo essas três estratégias como uma forma para superar essas desigualdades de gênero nas nossas aulas de educação física. Seguindo para o próximo tópico, nós vamos abordar a questão das dificuldades, dos dilemas, né, e das barreiras que alguns professores e professoras de educação física compartilham com relação à tematização do gênero em suas aulas. Né? Em estudo recente, inclusive no meu estudo, né, da tese do meu doutorado, eu identifiquei essas três problemáticas com relação à implementação da temática do gênero na educação física escolar. Né? A minha pesquisa foi uma pesquisa sobre o gênero na educação física escolar, e um dos processos de investigação eu tive a oportunidade de dialogar com alguns professores e professoras de educação física da educação básica que colaboraram com a pesquisa, e a partir desse diálogo eu encontrei essas três problemáticas das falas desses professores e professoras. Né? A primeira problemática diz respeito a esses professores e professoras se sentirem acuados para tratar sobre essas questões de gênero nas suas aulas, né? Por conta da repressão familiar dos estudantes, né? Ou seja, quando eles vão abordar essa temática, eles se sentem acuados, pois as famílias, né, acabam interpretando a partir de mitos e de fake news, de ideias que são propagadas de forma errada, que eles vão estar estimulando outras questões que não são apropriadas para a questão escolar, e não é nada disso. Né? Na verdade, a implementação da temática de gênero vem como um processo de emancipação e de superação das opressões e dos preconceitos. Mas, no entanto, as famílias compreendem, a partir de outras visões que são compartilhadas de forma errada na mídia, nas redes sociais, aí pelas fake news, e que, inclusive, são incitadas em contextos até religiosos, de que a temática do gênero na escola é cheio de concepções erradas de preconceito. E isso acaba, né, deixando os professores e professoras acuados na hora de tratarem sobre essas temáticas em suas aulas. Um outro ponto destacado por esses professores é com relação à ausência de conhecimento sobre a temática de gênero, tanto no processo de formação inicial como no espaço de formação continuada. Então, os professores acabam não se sentindo seguros para implementar, né, tematizar as questões de gênero em suas aulas, muito por conta disso, por não terem tido esse conhecimento durante o seu processo de formação inicial, e durante os espaços de formação continuada eles também não encontram esses espaços para estarem estudando e se aprofundando com relação a essa temática. Um outro problema que é pontuado por esses professores e professoras é com relação à falta de produções propositivas e material didático sobre as questões de gênero na educação física escolar. Então, eles sentem falta desse material de apoio para estar planejando e implementando essa temática em suas aulas. Né? Então, esses foram os três dilemas, né, as três barreiras que eu encontrei a partir da minha pesquisa agora recente do doutorado. Seguindo para o próximo tópico, né, chegando já no tópico final desse módulo, é um tópico que tem como finalidade
compartilhar possibilidades pedagógicas para a promoção da igualdade de gênero na educação física escolar, né? Esse tópico eu sistematizei ele a partir de duas perspectivas. Uma concepção mais geral, né, trazendo uma possibilidade pedagógica mais geral com relação ao espaço da educação física escolar e trazendo, né, compartilhando com vocês uma possibilidade pedagógica mais específica, né, de uma construção própria, né, mais autoral minha, a partir do meu estudo da minha tese do doutorado, né, quando eu construí uma possibilidade pedagógica problematizando as questões de gênero que eu vou já já apresentar para vocês um pouquinho mais, né? Mas, tratando da primeira possibilidade, né, com relação a essa questão, né, de uma ideia mais geral sobre a educação física. Qual é a primeira ideia aqui? A primeira ideia que eu compartilho com vocês é que, no caso, né, para a gente buscar essa promoção da igualdade de gênero na educação física escolar, a gente precisa, né, implementar uma prática pedagógica que trate da diversificação dos saberes da cultura corporal de movimento para todas, todos e todos. Significa que todos, independente do gênero, devem acessar os diversos saberes da cultura corporal de movimento, ou seja, todos têm o direito de aprender sobre os jogos, as brincadeiras, os esportes, as lutas, as danças, as ginásticas, as práticas corporais de aventura, sem distinção de gênero, da educação infantil até o finalzinho lá do ensino médio, né, durante toda a educação básica. Então, já, né, possibilitar essa ampliação de conhecimento para os nossos estudantes já é uma grande possibilidade que a gente pode estar implementando nas nossas práticas pedagógicas para a promoção dessa igualdade de gênero na educação física escolar. Pode seguir o próximo slide, que traz um pensamento, né, contínuo com relação a essa primeira concepção, essa primeira possibilidade. É que o processo de aprendizagem das diversas práticas corporais possibilita que todas e todos possam aprender um pouco de cada manifestação da cultura corporal de movimento, sem necessariamente depender do seu contexto cultural, para aprender essas práticas. Isso significa dizer que, né, possibilitar essa diversidade de práticas corporais para os nossos estudantes já vai ser um grande avanço dentro dessa perspectiva de superação dessa desigualdade de gênero, porque o estudante, né, a criança, o adolescente, ele não vai ficar ali à mercê do seu contexto cultural para ter o contato, né, o aprendizado, o conhecimento com as manifestações da cultura corporal de movimento que existem, né? E isso vai ser possibilitado lá na aula de educação física para todos e todas, né, os alunos e alunas, né? Então, independente do seu contexto cultural, do que a sua família vai ofertar de conhecimento, lá na aula de educação física, esse menino e essa menina vai aprender a jogar futebol, a andar de skate, a dançar, né, vai estar sendo apresentado a esse universo, a essa diversidade de práticas corporais. E essa possibilidade já é um grande avanço no que se diz respeito com relação a essa promoção da igualdade de gênero dentro do contexto das aulas de educação física. Então, agora seguindo para uma possibilidade mais específica, como eu falei para vocês, partindo de uma construção mais autoral, né, minha, com relação à construção de uma proposta pedagógica de ensino e aprendizagem do skate, problematizando as questões de gênero e construindo ações de empoderamento e respeito às mulheres no esporte, né? Essa é uma possibilidade que eu tive a oportunidade de construir recentemente a partir do meu estudo, da construção da minha tese do doutorado, né? E ela tem como título Respeito às Minas, o ensino do skate na educação física escolar. Eu tive a intenção de de apresentar um pouquinho dessa minha proposta pedagógica aqui com vocês, de compartilhar essa ideia, não no sentido de que vocês copiem ou reproduzam essa proposta, né, da forma como eu apresento, mas que a partir dessa partilha vocês possam, né, de forma autoral, autônoma e criativa,
implementar as suas possibilidades pedagógicas a partir dos seus contextos escolares, a partir de suas realidades escolares. Não, né, copiando essa proposta, mas tomando como um ponto de orientação, de ideia, o que cada um e cada uma pode fazer na sua prática pedagógica, nas suas aulas, certo? Quem tiver interesse também de se aprofundar um pouco mais, tanto no estudo, na tese, como na própria proposta, é só, né, buscar essa tese, jogar esse título no banco de teses da Universidade Federal do Ceará, na área da educação brasileira, e que vocês vão encontrar todo esse material lá compartilhado, né? Eu defendi recentemente essa tese e tive como orientadora a professora doutora Maria Lenise da Silva, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, o resumo dessa proposta para que vocês possam aí se inspirar e implementar suas propostas pedagógicas, que não precisam necessariamente partir desse conteúdo que eu utilizei, que no caso foi o skate, mas que vocês possam utilizar os conteúdos da educação física escolar para estar estabelecendo essa prática pedagógica mais problematizadora com relação às questões de gênero, certo? Então, eu vou apresentar só um recortezinho para vocês. A proposta ela é estabelecida a partir desses 3 blocos temáticos, né? A ideia dos blocos temáticos também não é vivenciar todos esses blocos temáticos na proposta, mas a partir dos blocos temáticos, né, a gente, enquanto professor e professora, e fazendo as nossas escolhas pedagógicas mais adequadas, né, no quesito da temática geradora, que seja mais apropriada para estar sendo implementada nas nossas aulas, né, de educação física escolar. E como exemplo, eu vou colocar um exemplo de um bloco, de um tema gerador de um desses blocos, né, que é, no caso, o Mulheres no Skate, esse bloco central aqui, onde eu pego essa primeira temática geradora, que é não se nasce skatista, torna-se cientista, e a partir dessa temática geradora, construo uma possibilidade de aula, né, que eu vou apresentar a seguir. E aí a gente fica com essa ideia de aula a partir, né, desse bloco, desse eixo, e usando essa temática geradora, não se nasce petista, torna-se petista. A partir dessa ideia, a gente pode estar implementando uma aula de educação física, fazendo uma reflexão com os nossos estudantes, parafraseando, inclusive, o pensamento da filósofa Simone de Beauvoir, onde ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, a ideia é parafrasear esse pensamento e trazer o momento reflexivo, né, nas aulas de educação física, compreendendo que ninguém nasce sabendo andar de skate, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida, à medida das experiências que nos vão sendo apresentadas, dos saberes que vão sendo compartilhados conosco. E aí a gente vai se construindo, né, dentro dessas experiências, no caso, né, da educação física, dessas experiências motoras. Então, a gente não nasce skatista, a gente se constrói a partir das nossas experiências dentro de uma determinada prática corporal. No caso aqui, eu utilizei como exemplo o skate, mas isso cabe também para outras manifestações da cultura corporal. E dentro dessa ideia de aula, a gente pode estar trazendo também, para exemplificar e refletir ainda mais sobre essa lógica, a questão, né, da história da Raíssa Leal, né, esse fenômeno do skate mundial, né, nossa brasileira nordestina, ela que teve, né, uma história toda estabelecida pelo apoio que ela teve da família com relação, né, ao incentivo sobre o skate, e hoje ela é um grande fenômeno, né, mas ela mostra, né, que ela teve todo esse apoio da família, o que não ocorre, né, de forma muito comum com a maioria das histórias de outras meninas, de outras garotas, que é bem mais complicado, né, vir esse apoio da família, de quando criança, incentivar uma menina a andar de skate é algo mais difícil. Mas no caso da Raíssa Leal, ela teve, né, o apoio da sua família desde cedo, e hoje ela é esse grande fenômeno no skate por todas essas experiências
que foram construídas ao longo da sua história, mostrando que ela não nasceu com esse dom, isso foi construído, né, durante a sua história de vida. E, seguindo uma outra ideia pedagógica que eu compartilho com vocês para estar implementando nas aulas de educação física, é a ideia, né, de organizar uma sessão de cinema durante as aulas, usando um filme, né, de uma linguagem muito lúdica da categoria infanto-juvenil, que dá para trabalhar, né, tanto no ensino fundamental também como no ensino médio, e propõe uma aula mais lúdica, mais interativa, usando a linguagem audiovisual, né, e fazendo aí uma sessão de cinema-debate, trazendo esse filme que conta a história de uma garota indiana que deseja aprender a andar de skate, mas acaba sofrendo muitas repressões. Então, eu trago como uma possibilidade pedagógica para a gente estar implementando nas aulas, né? Assistir esse filme com os nossos estudantes e, após esse momento, né, trazer todo um debate, um momento de reflexão, né, sobre a história que é apresentada, né, e que tem a ver com essa questão do ensino e aprendizado do skate, né, trazendo essa problematização das questões de gênero. Então, fica essa dica também para ser implementada nas nossas aulas. Seguindo, né, eu quero concluir a minha aula com esse outro pensamento, que é com relação à potencialidade do ensino das práticas corporais de aventura nas aulas de educação física, como um caminho interessante para conseguir superar essa desigualdade de gênero, principalmente quando as meninas compreendem que elas também podem ser corajosas e podem superar os seus medos, né? Então, por meio do ensino das práticas corporais de aventura, é bastante interessante, né, perceber as meninas, né, fazendo os movimentos que elas achavam que eram difíceis, que eram impossíveis de fazer. E a partir das aulas de educação física, a gente conseguir oportunizar essas experiências de movimento, né? Além de toda essa aprendizagem motora, elas aprendem também dimensões, né, que vão aí se relacionar com a questão da coragem, da superação dos seus medos, compreendendo que elas também são capazes, né, de vivenciar essa questão mais encorajadora com relação aos esportes de aventura e indo até para outros âmbitos da vida, né, essas lições. Então, o ensino das práticas corporais de aventura, como o parkour, o slackline, o skate, o surf, entre outras modalidades de aventura, pode ser uma experiência muito proveitosa para as meninas nesse sentido, né? Então, eu chamo a atenção para que a gente implemente, né, além, né, de todas as manifestações da cultura corporal, né, dê uma atenção também às práticas corporais de aventura, por possibilitar, né, toda essa potencialidade, principalmente para as meninas, né? Eu compartilho algumas imagens pessoais, né, da minha prática pedagógica nas escolas públicas, né, trabalhando com as turmas as práticas corporais de aventura. Uma imagem, eu estou lá na quadra com eles vivenciando o parkour, e é muito interessante perceber as meninas conseguindo realizar os movimentos e vendo que elas, né, têm a mesma capacidade, que elas também têm a mesma potencialidade, e aprendendo ali a andar de skate, a se equilibrar, é muito interessante, é muito valoroso. E eu finalizo, né, esse momento de aula com um convite, né, para que cada um e cada uma possa pensar o seu lugar, né, dentro do seu espaço escolar, refletir sobre essas questões e, a partir do que foi, né, desses saberes compartilhados, de como, né, cada professor e professora pode estar implementando na sua aula essas ideias para superar essas desigualdades de gênero e construir essa educação física, né, em prol da igualdade de gênero. Então, muito obrigada e até!